A lição desta semana se concentra em vários exemplos bíblicos que nos ajudam a entender melhor os motivos do sofrimento e as maneiras de vencer o mal e as adversidades. O exemplo da prontidão de Abraão em sacrificar seu próprio filho, o doloroso relacionamento de Oséias com a sua esposa infiel e a lealdade resoluta de Jó para com Deus. Deus deseja que o conheçamos e o amemos. No entanto, por que Ele está disposto a arriscar ser mal interpretado por nós? Até que ponto Ele faria isso para nos moldar à imagem do seu Filho? Você suportaria o calor extremo? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus, de reflexão no aprendizado. Lembrando a você que o nosso encontro aqui tem um propósito: aproveitar o conhecimento que você já adquiriu no estudo da lição. Aqui nós revisamos o aprendizado, trocamos algumas ideias e apresentamos uma proposta de abordagem para a sua lição lá na sua unidade de ação. Nós não estudamos a lição aqui, a gente estuda em casa. Aqui a gente compartilha, ok? E a lição número 5, ela fala de um tema ainda ligado ao tema do trimestre, que é provados pelo fogo. E nesse caso, para essa semana, calor extremo. O verso para memorizar chama-nos a atenção para duas coisas importantes. O Senhor se agradou em esmagá-lo, e a vontade do Senhor prosperará. Lembre-se que esse texto de Isaías não está falando de você. O Senhor não se agrada em esmagar você. Mas escute, Ele esmagou o filho dele por sua causa. Ele foi ao extremo da provação. Ele sofreu o calor extremo. Então você pode colocar isso na hora de abordar o tema da lição dessa semana, na parte introdutória. Os personagens para essa semana são também o tema da lição, que fala de exemplos relevantes de sofrimento. Aí nós vamos ver personagens como Abraão, Oséias, Jó, Paulo e até os crisóis de Deus. Na lição de quinta-feira fala de como Deus apresenta os seus crisóis. Então a sugestão para essa semana é que você, embora associe o personagem ao dia do estudo, você se concentre apenas no personagem. Isso vai fortalecer sua abordagem, porque quando você fala, por exemplo, de Abraão, a classe já sabe do que é que você está falando, a história já se desenha. E aí você vai direto ao ponto. Qual foi o calor extremo de Abraão? A prova no Monte Moriá. E o que é que ele ia oferecer ali? O seu filho. E se ilustra, portanto, a grandeza do sacrifício de Deus por nós. Ali, Abraão entendeu a dor que Deus sentiu, ou sentiria, no sentido de enviar seu filho para morrer em nosso lugar. O desenho da salvação foi colocado ali naquele momento que poderia ser trágico para Abraão e que se tornou salvífico. Então, ali em Abraão nós percebemos o calor extremo, até ao ponto de que o pecado pode dar e até o ponto do que a salvação de Cristo pode oferecer. A ação da graça ali nos livrou da consequência do pecado. E é importante que você não perca, portanto, a esperança ao estudar o tema de Abraão. Nós somos remodelados pelo processo. Não esqueça, é no processo do crisol que nós somos remodelados, mas o fim só a Deus pertence. Se Ele quiser tirar o fogo e livrar você da morte, Ele o fará como fez com Isaac, representando aquilo que Jesus faria conosco, nos libertaria. Seria para nós o substituto nesse momento crucial do calor extremo. Ele tomou o nosso lugar, ok? Oséias é o segundo personagem que está agregado ao tema de segunda-feira. E qual foi o calor extremo? Qual é a abordagem extrema na história de Oséias? É o perdão. E aí eu pergunto, você já perdoou alguém que no seu juízo de valor não merece ou não merecia? Você tem alguém com o qual você se relaciona ou que já se relacionou e que na sua percepção não merece o seu perdão? Então escute, olhe a história de Oséias. Ali está o extremo da sua provação. Ele perdoou alguém que o traiu. Quais são os métodos de Deus? Eu acho interessante você trabalhar na lição
de segunda-feira, a pergunta número 2. Quais são os métodos que Deus usa para trazer de volta seu povo, ok? E, finalmente, os riscos. Existem os riscos do calor extremo. É a gente não reconhecer Deus agindo e achar que isso é coisa do mal. E de interpretar mal o que Jesus faz, o que Deus faz por nós. Então, trabalho também esse tema dos riscos que existem no momento do calor extremo. Agora vamos ao outro personagem, Jó. Ele faz parte da lição de terça-feira. Como é que Jó lidou com o calor extremo? Você conhece a história de Jó, então uma dica, não tome tempo na lição contando a história de Jó. Já estudamos sobre ele em Gênesis. Agora vamos apenas lembrar do que aconteceu com Jó. Jó reconheceu sua condição. Na hora do calor extremo, que ele perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, ele disse, nu saí e nu voltarei. Ele reconheceu o domínio de Deus. Deus deu e Deus tira. E ele reconheceu a justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa declaração de Jó, no calor extremo da sua provação, nos faz entender que ele estava pronto para mesmo no crisol adorar e louvar a Deus. Paulo, quarto personagem. A sua declaração em 2 Coríntios 1, 8 e 9 deveria ser lida na classe. Então, deixo como dica, nessa hora de falar de Paulo, leia esse texto. E você vai entender que Paulo nos admoesta a não confiarmos em nós mesmos. Na hora do calor extremo, na hora da última instância, às vezes a gente quer tomar as rédeas. Não, Deus não está agindo, eu vou agir. Não vá por esse caminho. Segure um pouquinho mais, confie, espere. Deus vai agir no tempo certo. E qual é o fundamento? O fundamento para você confiar de que Deus vai agir é o que Ele já fez na sua vida até aqui. Olhe para o passado. Não fez nada na sua vida? Olhe para a história bíblica. O que é que Ele tem feito? Olhe para a história dos seus amigos e pessoas com as quais você se relaciona e o que Ele tem feito. Use como referência as ações de Deus no passado e espere nas ações dele no presente. Enquanto você olha para trás e espera o que vai acontecer, ore. Ore de forma intercessora. É assim que você aguarda a ação de Deus no calor extremo. Finalmente, o tema de quinta-feira, que aborda sobre os crisóis de Deus. Veja só uma coisa. Deus nos coloca no deserto, mas Ele põe uma nuvem e põe um fogo. Uma nuvem para proteger do dia e um fogo para nos direcionar à noite. Essa história ligada à peregrinação de Israel no Egito, do Egito para a Terra Prometida, nos ajuda a entender que nós vamos sim passar na nossa jornada por desertos, por dificuldades, mas Deus age em nosso favor. E no caso de Israel, com a nuvem e com a tocha de fogo. Uma outra coisa importante em relação aos crisóis de Deus é que Ele destrói o pecado, não o pecador. Guarde isso como referência para o seu comentário em relação à lição de quinta-feira. Sim, se você se confundir com o pecado, você vai junto com o fogo. Mas enquanto você ficar fugindo do pecado e resistindo ao pecado, Deus age para lhe santificar. É na medida do que você pode suportar. Não esqueça disso também. O crisol de Deus destrói o pecado, mas não o pecador. É na medida do que nós podemos suportar. E escute só, termina com louvor, não com reclamação. Anotou aí? É importante você focar isso na abordagem da sua lição. Como é que nós terminamos a lição dessa semana? Terminaremos com um pensamento do meu aprendizado. Você pode, de repente, escrever também o seu pensamento sobre o seu aprendizado na lição. Qual foi o aprendizado que eu tive resumido em um pensamento? Jesus suportou o calor extremo para moldar sua imagem na minha. Repita aí, olha aí na tela. Vamos lá, leia comigo. Jesus suportou o calor extremo para moldar sua imagem na minha. Ele veio até nós, se fez carne, para que nos pudesse alcançar. No estudo adicional, você pode então sugerir essa reflexão que aparece aí na tela. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o seu cálice, lembrando que é a mão de um Pai que o traz aos nossos lábios. Não esqueça, você aceitou suportar as provações? Ela tem um peso de uma cruz e tem um amargo de um cálice, mas é Deus que está colocando isso nos seus lábios. Ele sabe a medida certa do que você pode suportar. Que Deus te abençoe. Na próxima semana, na lição 6, lutando com toda a energia. E lembre-se, em casa você estuda, aqui
Você compartilha, mas vamos juntos sempre direto ao ponto. Tudo começou em 2012, quando eu e a minha esposa deixamos tudo para trás em São Paulo em busca de um sonho de fazer teologia. O primeiro ano foi tranquilo, tínhamos os recursos necessários para custear as despesas, mas após as primeiras férias veio então a grande provação. Eu tinha que arrecadar no mínimo 12 mil para voltar, mas naquelas férias conseguimos apenas R$2.000. O sonho estava sendo desfeito. Tomamos a decisão de voltar, vender tudo e começar do zero. Ao chegar no SALT, fui trancar a matrícula e foi quando o reitor me chamou e disse: filho, por que você está trancando? E eu falei para ele: não conseguimos o valor para voltar. O reitor perguntou para mim: filho, o que você precisa para continuar? Eu então virei para ele e falei: pastor, somente um milagre para eu poder continuar. Ele então virou para mim e falou: filho, vá para casa e dê a notícia para sua esposa. Deus fez um milagre. Um anjo passou aqui e pagou um semestre da sua faculdade. Corri para casa, liguei para a esposa e antes que eu contasse o testemunho, ela disse: amor, antes de você falar, alguém pagou um semestre de aluguel para a gente. Nos momentos mais difíceis, Deus tem um milagre a realizar por cada filho dele. Eu sou o pastor Alain e foi através da provação que aprendi a confiar.